Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. A tua misericórdia é fonte de vida. Este é o tema que nós trabalhamos durante toda a manhã, esse início de tarde, e agora encerramos com esta Santa Missa. É interessante nós vermos que, no desenrolar daquilo que nós fomos tendo nas colocações da manhã, nós percebemos que fica muito claro para nós que Deus, Ele é o Pai das... Vamos falar mais alto. Deus é o Pai das... Agora veja o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, o contexto que nós temos. Um dia de sábado, como esse. Jesus que vai comer na casa do chefe dos fariseus. Só que Jesus, ele percebe uma coisa. O que está acontecendo? Ele percebe uma movimentação entre os convidados e observa o quê? Que alguns dos convidados escolhiam os primeiros lugares. A partir deste contexto, e é interessante ver isso, Jesus, ele nunca perdia tempo. E o mais interessante é que nas circunstâncias ou nas situações concretas, assim vamos dizer, do dia a dia, e sai mais uma parábola aqui. E vejam, nessa parábola Jesus, ele se utiliza da cena de uma festa de casamento. Isso poderíamos dizer, não é? Já fazendo uma certa alusão ao banquete escatológico do reino, em que o Senhor nos quer ao seu lado, sentado com Ele à sua mesa, para participarmos desta grande festa. E nós ouvíamos pela manhã que falar da misericórdia de Deus
E uma das colocações foi sobre o filho pródigo. É falar de festa. Desse pai que faz festa para acolher a cada um de nós. E o mais bonito disso está em quê? Eu me lembro muito bem, eu não vou contar os anos, mas uns aninhos atrás, aí, quando eu terminava a teologia, um pouco antes, mas uma palavra que me chamou muito a atenção na teologia. E essa palavra, ela me marcou. E acredito que ela vai me acompanhar, e desejo realmente que ela me acompanhe até o último dia do meu sacerdócio. O professor dizia o quê? Que entre as palavras de Jesus e os seus atos, havia uma grande coerência. Repito, entre Jesus, nos seus gestos e nas suas palavras, existia uma grande coerência. Jesus, ele vem mostrar para nós, e vem ser para nós, mostrar para a nossa humanidade, o rosto misericordioso do Pai. Foi através de Jesus que o Pai se revela e mostra ao ser humano quem Ele é. Uma visão que muitas das vezes, e vamos ser sinceros, quantos de nós, os mais antigos aí que o digam, quantos que aprenderam a ter medo de Deus, a ter muito medo de Deus. Temos que andar na linha, porque se não andarmos na linha, seremos punidos. É interessante nós vermos que Jesus, ele vem mostrar Deus Pai com uma visão completamente diferente. E não estou dizendo aqui que Deus, por ser Pai, apesar de termos aqui no mosaico, não é? A acolhida do filho pródigo, mas Deus não é aquele que passa a mão na cabeça do filho para dizer que concorda com tudo e com todas as coisas. Mas esse Deus é o Deus da misericórdia. O Deus que ama cada um de nós na miséria mais profunda do nosso coração. Podemos assim dizer, e mais. É a miséria do nosso coração que atrai Deus a nós. Porque o Senhor quer nos perdoar. Pode ser, e muitas das vezes, que muitos entre nós já não se perdoam. Que muitos entre nós não conseguem aceitar determinadas coisas em si mesmo e na figura do próximo. Agora, uma coisa tem que ficar bem dita, bem clara, bem esclarecida. Deus, Ele acredita em você. Mas, Padre, o Senhor diz isso porque o Senhor não sabe a situação de pecado que eu estou vivendo. Eu repito, Deus, Ele vai continuar acreditando em você. Mas, Padre, a situação o Senhor nem faz ideia. Eu repito novamente. E acrescento algo a mais. Deus nunca vai deixar, escutem, Deus nunca irá deixar de acreditar em você. Deus, Ele acredita em nós até o último instante da nossa vida. Mas continuando. Falamos dessa festa que é a acolhida de Deus, como a festa que o Pai faz ao Filho que volta. Mas vejam, para que isso aconteça, Jesus dá uma orientação aos seus ouvintes a não acolherem os primeiros lugares, a não escolherem, os primeiros lugares, mas ao contrário, a ocuparem os últimos lugares. E vejam, preocupação de Jesus sim, mas nem tanto pela questão de querer privá-los de determinados constrangimentos, como ouvimos na leitura da proclamação do Evangelho de hoje. Só que Jesus, o que Ele quer dizer aos seus? Ele deixa aqui um convite expresso para que sejam simples e humildes diante de Deus. E vejam, é o próprio Deus, Ele mesmo que nos exaltará no tempo devido.
pois quem se humilha será elevado. A humildade é uma virtude que agrada àquele que é, poderíamos assim dizer, como está no livro de Judite, no capítulo 9, versículo 11. É uma virtude que agrada àquele que é o Deus dos humildes, o socorro dos mais pequenos, o defensor dos fracos, o protetor dos rejeitados, o salvador dos desesperados. Para nós cristãos não deve ficar dúvida alguma de que os humildes são aqueles que estão mais próximos de Deus. E Jesus, meus caros, ao inserir aqueles homens em uma festa de casamento, de acordo com a parábola, a eles que já estavam participando de uma refeição na casa de um dos chefes dos fariseus, Jesus vem insistir que o banquete de Deus é um dom que se oferece gratuitamente aos perdidos da terra. Eu vou repetir isso. O banquete de Deus é um dom que se oferece gratuitamente aos perdidos da terra. E vejo, onde que vamos entrar agora? Vejam isso. Dizer que este banquete é para os perdidos, de repente você está perguntando, mas padre, quem são esses perdidos? Dizer isso é dizer que este banquete é para os pecadores. É dizer que esse banquete é para aqueles que são fracos. É dizer que esse banquete é para aqueles que são, e a palavra é um pouco forte, mas tem tudo a ver, para aqueles que são miseráveis. Portanto, meus caros, Jesus, ao mostrar que o reino de Deus é oferecido gratuitamente a essas pessoas, Ele apresenta a figura de Deus Pai como Deus da misericórdia. Um Deus misericordioso, um Deus que vem ao encontro do seu povo, um Deus que quer resgatar aquele que está perdido. De repente você diga, mas padre, eu não estou perdido. E eu vou dizer o que para cada um de vocês? A começar por mim. Quantas das vezes, e não precisa pensar em coisas grandes, comece a pensar em coisas pequenas. Quantas das vezes que nós nos perdemos por coisas pequenas? Quantas das vezes permitimos que o nosso olhar, que a nossa audição, que a nossa atenção, e muito pior, corremos o grande risco de colocarmos o nosso coração em coisas e situações que vão nos fazer perder. E aí sim o que acontece? O pecado ele entra na vida de cada um de nós. Portanto, meus caros, esse Deus, como dizia, é o Deus que vai de encontro exatamente à miséria mais profunda do coração do ser humano. E eu estava usando e começo a usar a palavra humildade. Essa humildade que é necessária para que quando olharmos para nós mesmos, sejamos capazes de reconhecermos que somos fracos, pecadores, e que somos muitas vezes esses perdidos. E é para estes que a misericórdia de Deus é a grande chave que abre a porta para a felicidade. Falar do reino de Deus é falar do lugar de felicidade. Felicidade que Deus ele quer para cada um de nós. Jesus, ao revelar o Pai, Jesus em cada ato, e vejo tudo aquilo que está relatado nos evangelhos, mas quantas outras coisas a mais que ele fez. Tudo isso para mostrar quem é Deus Pai. E mostrar que esse Pai não é um Pai carrasco. Não é um Pai meramente punitivo. Mas um Pai que mesmo quando permite
que a adversidade alcance a vida de cada um de nós, é um Pai que está nos amando. Meu irmão, minha irmã, a cada um de vocês que aqui estão, aqueles que nos escutam pela TV, pelos meios de comunicação, eu não sei qual a situação concreta que você vive ou que você passa na sua vida. Eu não sei qual a situação de adversidade que hoje está acontecendo dentro da tua própria casa. E nós muito bem sabemos, no mundo e na sociedade de hoje, como estão as famílias. Quantas famílias sendo destruídas pelo pecado. Quantas famílias sendo destruídas pela inveja, pelo orgulho, pela soberba, pela autossuficiência. Tudo isso coisas que fazem o quê? Eu dizia no início que o coração de Deus é como as portas deste santuário, que estão todas abertas para nos acolher. Só que quando a gente entra em todas essas outras coisas contrárias, a gente faz a opção de não entrar por essas portas. Temos aqui a porta santa. Quem não fez a sua oração, faça depois. E vamos rezar no final, pedindo indulgência. Mas, muito além do que passar naquela porta, e mais, ao passar por aquela porta, pense quantas e quantas coisas você deve deixar para trás. Coisas que não fazem bem para você. O humilde conseguirá subir os degraus da misericórdia, vejam. O arrepender-se, ao assumir a condição de pecador, de perdido, o ser humano começa a nascer e deixar nascer em seu coração algo que antes não existia, o arrependimento. Tudo isso que a humildade ela começa a gerar no coração de cada um de nós, porque ela gera transformação. Não nos deixa como estamos, porque não podemos continuar como estamos. Porque a misericórdia de Deus, ao encontrar o nosso coração, o que o Senhor deseja com isso? Que sejamos transformados, que melhoremos, que possamos crescer. E desta forma, com arrependimento, mais um degrau nós vamos subir, que é o levantar-se. Porque perdoado por Deus, nós somos capazes de nos levantar. A figura do pecado é a figura que faz o que conosco? Nos prostra, não é? Faz com que não consigamos muitas das vezes nem mesmo levantar a cabeça e clamar por Deus. De tão prostrados que ficamos. Mas o Senhor quer tirar de nós essa prostração. E Ele quer fazer de nós homens e mulheres livres. E finalmente, só é capaz de levantar-se aquele que tem um grande encontro com a fonte. Fonte que é a festa. Por isso que a misericórdia de Deus é fonte de vida. Que é o tema, né? Como disse, que estamos trabalhando no nosso Kairos Salvista. E fonte? Fonte porque dela a vida jorra em abundância. Uma fonte inesgotável, podemos assim dizer, do amor de Deus pela sua obra-prima, que somos nós, seres humanos, o homem. Falar desta fonte é falar desta festa de casamento. É falar da grande celebração desta misericórdia que é própria do Pai. Do Pai, repito, que é rico em misericórdia e que quer que seus filhos, que somos cada um de nós, participem da sua felicidade. Eu faço uma pergunta a vocês. Vale a pena passar por essa vida? É claro que nós sabemos, eu creio que vocês também sabem, que nós estamos aqui de passagem. É isso ou não é? Onde encontraremos a felicidade plena? Onde? No céu. Agora eu pergunto uma coisa a vocês. É errado ser feliz aqui na terra? Ai, que bom que vocês responderam isso. Graças a Deus que vocês responderam isso. Porque de tudo o que fazemos, de todas as lutas do nosso cotidiano,
para nós enquanto religiosos, padres, as nossas irmãs e irmãos, seminaristas que aqui estão, vejam lá, olha quantos. Que bênção e que graça de Deus. Tudo isso para dizer o quê? Deus nos quer felizes. Deus quer que sejamos homens e mulheres felizes. Eu digo a vocês, num testemunho próprio meu, eu dentro da minha vocação sacerdotal, dentro da fraternidade que hoje eu faço parte, que a gente vai falar rapidamente depois, eu posso dizer uma coisa: eu sou muito feliz dentro da minha vocação. Dinheiro algum ou pessoa alguma seria capaz de comprar essa felicidade que vem do coração de Deus. E claro, dizendo a cada um de vocês, não importa a vocação, você é chamado a ser feliz no estado de vida que nosso Senhor te chamou. Não adianta falar de um Deus misericordioso se não falamos de felicidade. Porque essa festa, onde o dia, com a graça de Deus, queiramos nós e nós queremos mesmo, e queira Deus, aliás, e que façamos a nossa parte, para estarmos neste banquete, para estarmos nesta grande festa. E como eu estava dizendo, falar desta festa de casamento é falar da grande celebração desta misericórdia que é própria do Pai. Estamos falando do Deus que acolheu a Israel, do Deus que acolheu a Maria, do Deus que acolhe as pessoas e que acolhe a cada um de nós que aqui hoje estamos. Basta nos lembrarmos que antes de irmos ao encontro de Deus, é Ele mesmo que se antecipa e vem ao encontro de cada um de nós. Um escritor e jornalista francês, um católico que, embora ele possuía uma visão um tanto quanto trágica e pessimista, e mesmo sendo católico, trazia dentro de si uma visão um pouco polêmica, vamos assim dizer, e pessimista, mas ele tem uma frase muito interessante, que nos diz o seguinte: ser humilde não significa de modo algum procurar humilhações, porque isso seria imprudência e também orgulho nosso. Mas basta ser o que se é, sem mais nem menos, mas sob o olhar de Deus. Vejam isso. Ser humilde, para ser humilde, basta ser aquilo que se é, sem mais nem menos, mas com uma grande condição, sob o olhar de Deus. E assim, meus caros, deve ser cada um de nós. E é isso que Deus Ele espera, que sejamos nós mesmos. Nós podemos colocar máscaras, podemos, eu dizia de uma palavra chamada coerência, não é? No início dessa colocação, dessa homilia. Mas nós podemos ser incoerentes. Podemos levar uma vida hipócrita, desculpem dizer isso. Uma vida medíocre. De repente, entre nós, isso não vai vir às claras. Mas Deus é conhecedor do nosso coração. Deus, Ele sabe quem nós somos. E para Deus não existem máscaras. Deus que é o sol da justiça. Esse sol que vai iluminar sempre a cada um de nós. E vai fazer sempre com que essa máscara, ela venha a cair. Como uma máscara de cera. Ela venha se derreter. Porque Ele quer machucar o nosso coração? Não. Porque Ele quer que nós assumamos a própria verdade da nossa vida. Porque é isso que Ele quer. Ele quer a você como você está. Ele quer te recuperar da vida que você está levando. Portanto, não pense que você vai para Deus quando você estiver muito bonzinho.
porque não é assim que funciona. Quantas das vezes, e como filho pródigo, não é? Praticamente comendo lavagem. Assim somos cada um de nós. Quando erramos e quando pecamos. Quando preferimos fazer a nossa própria vontade e deixar aquilo que sabemos que é de Deus de lado. A Fraternidade Jesus Salvador, a qual nós fazemos parte, nasceu de um homem, de um grande sacerdote, que passou por uma experiência profunda com esta fonte da misericórdia. Em um determinado momento, ele percebe que algo faltava em sua vida, em sua vocação. Um homem que mostrava a cada um de nós o seu jeito simples e humilde de ser e de ver a vida, de ver o outro, de ver o ser humano. Mas tudo isso após receber, através da oração de duas senhoras, o batismo ou a efusão do Espírito Santo de Deus. Assim nós nascemos. Foi dessa inspiração que nós nascemos. Estou falando para vocês de um Deus que é Pai. Nosso fundador, o Padre Gilberto, já falecido há 12 anos, e foi muito interessante, tanto para a Madre Juliana. Madre, fica de pé onde a senhora está, por favor. Só para que todos a vejam. A Madre Juliana, ela é a priora geral, é a nossa madre. Uma palavra mais simples, para que todos entendam, é a superiora geral do ramo feminino da Fraternidade Jesus Salvador. Pode sentar, irmã. Nós dois ganhamos um grande presente nessa manhã. Pode ser até que esteja nos escutando, né, irmã? Mas não dá para deixar de falar isso. De repente, uma das assistentes de palco pega nós dois e fala assim: Monsenhor Jonas quer recebê-los agora. Falei, misericórdia, agora, né? Será que fizemos alguma coisa errada? Brincadeira. Lá fomos nós. O jeito do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas, que não preciso nem falar, que todos conhecem, todos sabem. Tudo que hoje é a Canção Nova e a nossa eterna gratidão a esta comunidade que nos acolhe. Mas estou falando tudo isso por quê? Olhar para a figura do Padre Jonas é interessante, não sei se a irmã também fez essa experiência, mas eu me lembrava muito do Padre Gilberto. Está balançando a cabeça dizendo que sim. Porque, sabe o que eu digo a vocês? É a figura do Pai. O Padre que é Pai. Padre Gilberto foi assim conosco o tempo todo. Assim como o Monsenhor também é. A acolhida dele por nós nesta manhã. O tanto que ele falava para nós, não é, Madre? Dizendo, olha, o carinho que ele tinha pelo Padre Gilberto, a profunda admiração e respeito. E vou falar mais. Ainda dizia assim, e aí, já estão vendo a causa dele para ser santo? Aí a gente para e olha, fala, olha, Deus sabe. O Monsenhor como um profeta e que fala aos nossos corações. Mas tudo isso para dizer o carinho de Deus que vem cuidando de cada um de nós. E o meu convite para você hoje, nessa tarde, exatamente é esse. Eu sei que se eu perguntasse aqui, quer ver uma coisa? Quem tem problemas aqui, levante a mão, vamos ver. Se vocês não tivessem, eu ia dizer assim, olha, São Pedro venha buscar, estão prontos. Agora eu quero ver quem que vai responder e como é que vai ser essa resposta. Quem tem graças e bênçãos de Deus aqui na própria vida, levante a mão e diga eu. Gostei, mas acho que pode ser um pouco melhor. Porque afinal de contas as graças e bênçãos são muito maiores na nossa vida, não é? Então quem aqui tem graças e bênçãos de Deus e sente Deus como Pai na própria vida, vai levantar a mão e dizer eu. Uma salva de palmas a vocês.
O padre Gilberto, quando nos fundou, vejam isso, ele tinha 68 anos de idade, já não era novo, quando ele disse sim a um projeto. Vendo neste projeto a vontade de Deus e dá início aos padres, irmãos e irmãs salvistas, que somos nós que aqui estamos, e a tantos que estão por aí nas missões nossas, Brasil e Europa, aos nossos irmãos e irmãs que estão em Portugal, na França, na Itália, nos demais lugares do Brasil, como em Franca, como em Itaperu, na casa das irmãs, como em Dourados, os irmãos e as irmãs, como em Belém do Pará, as 2 missões também, e hoje na ilha de Colares. Fora os trabalhos na Arquidiocese de São Paulo, o Padre Santo se apresentava a cada um de vocês, é um dos padres que lá fica nesta missão, não é? E todas as paróquias que temos na Diocese de Santo Amaro, onde fomos acolhidos e onde assim nascemos, podemos dizer. Nós salvistas somos chamados pelo carisma do louvor de Deus a levar o ser humano a este encontro profundo e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, com nosso Senhor Jesus Salvador. Em primeiro lugar, na Sagrada Liturgia, e em todas as maneiras possíveis de se evangelizar, de acordo com o dom dado por Deus a cada um de seus membros e dentro de uma índole altamente missionária. Esses somos nós, padres, irmãos e irmãs salvistas. Nosso pai fundador nos ensinou que a transparência deveria sempre fazer parte da nossa vida. Transparência entre nós e também transparência para com Deus. E eu posso dizer o seguinte para vocês, para a gente já ir terminando. O encontro com esta fonte já deve trazer aqui na terra para cada um de nós a felicidade que um dia viveremos em plenitude no reino dos céus. Para o homem e a mulher que procuram viver essa humildade em suas próprias vidas, já não importa mais o primeiro ou o último lugar. Não vai fazer conta disso ou daquilo. Vai ser capaz de relevar muita coisa. Vai ser capaz de perdoar muita coisa. Vai ser capaz de amar muita coisa em muitos. Porque se sabe, se reconhece amado profundamente por este Deus que é Pai. Porque o que importa mesmo é estar presente nesta festa de casamento, na celebração desta misericórdia, que é a própria festa em que o Pai faz por aquele filho que se vê acolhido e que procura viver aqui nesta terra com expectação, vamos assim dizer, por um dia estar no reino definitivo, na nossa pátria definitiva. Por isso podemos dizer: a tua misericórdia é fonte de vida. Vamos dizer isso? A tua misericórdia. Vamos falar em bom e alto tom e juntos, vamos lá? A tua. Fecha os teus olhos. E rezando com essa palavra que o Senhor nos deu, nós pedimos ao Pai das misericórdias, na pessoa do seu Filho Jesus, e sem dúvida alguma, na ação poderosa e eficaz do Espírito Santo de Deus, Jesus que nos revela o Pai. Não é um Pai qualquer, é o Pai das misericórdias. Quantos aqui entre nós e quantos que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação da Canção Nova, que estão em casa, no trabalho ou em tantos outros lugares, ou pela rádio? Quantos que trazem marcas negativas com o Pai da Terra? Eu te convido agora, não sei se o seu pai é vivo, ele é falecido,
Mas traga a figura do seu pai no seu coração. E dentro da casa do Pai maior, nós vamos pedir a Ele: Senhor, cura no meu coração tudo aquilo que eu trago que não é bom em relação ao meu Pai. Porque eu quero, Jesus, como um homem e uma mulher curado, viver profundamente o amor desse Pai por mim. Vinde, Senhor, em encontro a cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, realizando a obra que o Senhor quer. Que Ele deseje que hoje o nosso coração está desejoso de receber e de ter. E fazer essa experiência profunda com esse Deus misericordioso. Com esse Deus que nos ama. Ajuda-nos. Nós queremos te amar, Pai. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Abraça a si mesmo, escute. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Mais uma vez do início. Escuta. Abraçando a si mesmo, ouça. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem. E o ministério me ajuda a conduzir, meu Pai. Meu Pai. É fácil, tente cantar junto. Meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem o teu. E vá ficando de pé, nós vamos cantar isso com toda a força do nosso coração, clamando por Deus Pai. Abra seus braços e levante o mais alto possível. Meu Papai, já não sei viver sem ti. Só nas vozes. Suas vozes. Já não sei viver, já não sei viver sem o teu. Mas está muito Meu fraco. Pai, meu Pai. Vamos lá, gente, soltando a voz. Ministério ajuda. O Pai das misericórdias quer ouvir a tua voz agora. Já não sei viver sem ti.
sem Meu Pai. São as vozes, meu Pai. Meu Pai, meu Pai, já não sei viver sem o teu. O que mesmo? Amor. É esse Deus que é Pai. Uma grande salva de palmas. cançãonovaplay.com. Assine já!